série está de volta, discutindo mais uma vez os temas relacionados ao nosso país, ao nosso estado. Como vocês sabem, nos acompanham, a gente discute sobre lazer, sobre política, sobre turismo, educação, saúde, entretenimento. E hoje estamos com uma das entrevistas mais esperadas nossas de muito, mas muito tempo, que é um companheiro, um cidadão, um ser humano, um militante. Desde quando, na sua juventude, já lutava e pensava no mundo ideal, numa sociedade diferente, passando pela sua formação como professor, em seguida entra no movimento sindical, sendo dirigente sindicato, inclusive dos professores. Depois, por conta dessa sua luta, dessa sua militância, dessa sua história, se elege e por 2 vezes ou 3 vezes vereador, seguida deputado estadual, também 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, vereador 2, Assembleia Legislativa 3, mas essa dúvida a gente vai tirar aqui agora, que estamos aqui com quem depois dessa etapa virou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, presidente Zilton Rocha. Presidente, muito obrigado por ter aceito bater esse papo conosco, para nós conhecermos mais um pouco a história de Zilton Rocha, porque quem está nos assistindo e que está querendo ter aquele entusiasmo de vida, de pensar qual é o caminho a ser adotado, o que é que eu vou fazer daqui para frente, e aí com seu exemplo, passando por todas essas etapas, por todas essas histórias, de repente a gente pode contribuir para sair aí um professor, uma professora, um vereador, uma vereadora, um dirigente do movimento sindical, uma dirigente, um deputado, uma deputada, um conselheiro, uma conselheira, um presidente ou uma presidente do TCE. Microfone é seu, tela é sua, para falar um pouco dessa história de Zilton, desde essa época de jovem de lutador. Aliás, como lembrou o Navarrinho, 2 queridos, 3 queridos, 4 queridos aqui, vejam vocês. Alessandra Carvalho de Queiroz, minha querida amiga, um beijo para você, da época do Marista, desde a primeira série ao 3º ano colegial. Gustavo, Josi querida, minha colega de trabalho há anos atrás aqui também no Centro Administrativo. Navarro e Gustavo, um abraço, um beijo para todos vocês aí, em nome de vocês. A gente quer agradecer a receptividade da equipe aqui do Tribunal de Contas do Estado para com o nosso programa. Presidente, tome conta do programa. Bom, primeiro eu quero agradecer a escolha de vir aqui conversar comigo, né, reencontrar com você e a equipe aí também, já deixando antecipadamente aqui o meu abraço. Assim, eu não sei nem como começar nesse cunho aí, mas já que você quer um perfil meu, eu nasci numa, atualmente cidade, mas na época um povoado do interior da Bahia, que hoje é o município de Nova Canaã, né? E lá foi que me deu a régua e o compasso, plagiando aí o poeta. Eu tive uma formação primária muito bem feita. No ano que eu terminei o primário, criou o ginásio lá mesmo, eu não precisei sair. Fiz até a 8ª série, que chamava na época 4º ano de ginásio, lá em Nova Canaã, né? E ao terminar a 8ª série, como eu sou o 15º filho... 15º? Eu já tinha um irmão mais velho que tinha levado outros, né? Ele passou por Salvador, foi para o Rio e quando eu terminei o ginásio ele estava morando em Belo Horizonte. Aí eu fui para Belo Horizonte. Nunca tinha visto um avião e me passava um aviãozinho lá por Conquista e eu entrei nesse avião e uma pessoa conterrânea que já morava em Belo Horizonte, eu fui com esse jovem e ele me deixou na porta da casa de meu irmão. Recorda o nome dele? O nome dele eu recordo daqui a pouco. O irmão é que foi meu colega, que chama Emanuel, né? E ele me deixar na porta da casa de meu irmão em Belo Horizonte. O irmão casado estava de férias com a mulher e o filho, e eu tinha mais 2 irmãos lá, uma irmã e um irmão que estavam trabalhando.
A vizinha disse, é o seu irmão, está chegando aí. Eles até me disseram e tal, e sua irmã deixou o telefone aqui para você ligar para ela, deixou o ramal. Aí eu gostava de dizer para meus alunos, eu nunca tinha visto telefone, como é que eu ia ligar? E ramal, para mim, só foi de São Caetano, em cima da cerca, lá na fazenda onde eu nasci. E eu dizia para a mulher, não, eu não tenho pressa, não vou fazer nada mesmo, eu aguardo. Mas toma aqui o telefone, se você quiser ligar. E a sorte é que não era dentro da casa dela, tinha que ir no armazém, porque o telefone naquela época era difícil. Então foi meu primeiro impacto ao chegar na grande cidade, foi essa, de querer que eu telefonasse sem eu nunca ter encostado num telefone. Bom, fiquei lá um período de um ano e arranjei um trabalho no interior do estado do Rio de Janeiro, numa fábrica de vagões, a companhia Santa Matilde. Elas que existem até hoje, na cidade de Três Rios. Fiquei também lá um período fazendo o segundo ano científico e de lá eu mudei para o Rio de Janeiro. Tive trabalho inicial como caixa de uma empresa, de uma indústria, e depois fui trabalhar com uma pessoa amiga que tinha aberto uma empresa, uma agência de emprego. Fiquei um período de uns 2 anos e pouco com ele, e por último voltei para outra indústria trabalhando no setor de recrutamento e seleção. Foi quando eu decidi voltar para a Bahia. Nesse período eu chego lá. Mas aí nesse período que eu cheguei no Rio, porque o golpe militar aconteceu, eu estava em Três Rios, né, em março de 64. Em seguida eu fui para o Rio e eu me alimentava num restaurante chamado Calabouço, né? Toda vez que se reconstitui a história da repressão no Brasil, do período da ditadura, o Calabouço sempre aparece porque era uma espécie de centro de resistência, né? E foi um restaurante criado por Getúlio Vargas, como o Rio era a capital federal, então ia estudante pobre do Brasil inteiro, e esse restaurante você pagava, como se fosse hoje assim, 20 centavos, sei lá, 30 centavos, que era tão comum a pessoa dar o equivalente a R$1 e dizer, paga mais 5 que vem aí atrás, de tão simbólica que era a contribuição. Eu fui, como nós nos chamávamos, comensal do Calabouço. Encontrei até aqui Dirceu Regis. Dirceu Regis, do Partidão, que foi lá, meu contemporâneo. Eu dizia, esse cara só pode ser o mesmo, né? Quando quiseram fechar o Calabouço, criaram a FUEC, Frente Unida dos Estudantes do Calabouço, e 2 baianos dirigiam. Aguinô Brito, que foi depois trocado por um embaixador, e Dirceu, que era o vice. Nunca mais encontrei, mas eu acho que ele continua morando aqui, né? Dirceu Regis? Continua lá no subúrbio ferroviário, companheiro. Depois passou um tempo pelo centro da cidade, mas o filho aí na área de eventos, agitando. Um abraço aí nosso para Dirceu Regis, né? Pois é, Dirceu Regis eu conheci no Rio de Janeiro, lá no Calabouço. Na hora que eu estava assim, terminando o segundo grau, aliás, tem uma outra nuance. Quando eu ia terminando o científico, eu tive dificuldade de pagar. Eu estudava numa escola noturna e particular, e meu irmão tinha ido também ficar comigo, que é 1 ano e pouco mais novo que eu, e eu tive dificuldade de pagar a mensalidade, acabei perdendo o ano. Fiquei sem estudar, voltei em 67, fiz já o clássico, o 3º ano, e um amigo, irmão meu, Fernando Eliodoro, que foi meu colega do primário até a 8ª série, e até hoje a gente é que nem irmão mesmo. Ele foi com uma excursão de Nova Canaã, eu também providenciava isso, né, levar as excursões de 8ª série para conhecer o Rio de Janeiro. E Fernando foi junto com os estudantes de Canaã e lá ficou enfucando minha cabeça para eu voltar para a Bahia. E ele trabalhava num colégio lá em Vitória da Conquista, o Colégio Batista Conquistense, e que eu começaria lá. Eu disse, é doido, rapaz, eu sou auxiliar de escritório aqui, nunca fui professor, como é que eu vou ser professor? Não, pai. E aqui eu vou dar uma informação que me é muito cara do ponto de vista da formação. Quando eu morava no Rio e comia lá no Calabouço, um outro baiano que tinha morado lá em Nova Canaã me disse, olha, você já viu falar que aqui na Casa do Estudante do Brasil
E a Casa do Estudante do Brasil era um prédio de 12 andares que foi feito para abrigar estudantes também, né? Tudo pronto para ser uma casa estudante. Tinha os apartamentos, tinha biblioteca, tinha um auditóriozinho, tinha tudo. E ele me informou, eu resolvi conhecer. Aí fui lá, assistia. As reuniões aconteciam no domingo à tarde. E era o Clube de Oratória Demóstenes. Eu sei que muita gente que vai me ouvir pode refletir sobre isso. Demóstenes foi o grego que se destacou historicamente como um grande orador, né? Demóstenes na Grécia e Cícero em Roma, né? E qual era o princípio do Clube de Oratória Demóstenes? Que chamava CODE, né? Clube de Oratória Demóstenes. É que para se aprender a falar é necessário falar. E a receita quem deu foi o próprio Demóstenes, que para se aprender a falar são necessárias 3 coisas: falar, falar e falar. Aí eu fui assistir a uma reunião do Clube de Oratória, não conhecia ninguém, nem a pessoa que me falou do clube foi nesse dia. Sentei no fundo, fiquei ouvindo cada um, e esse era o princípio, cada um levantava, falava sobre o que queria. Aí eu não ia falar sobre nada, nunca tinha falado, era o cara mais acanhado que tinha para essas coisas. Quando todos falaram, um cearense chegou para mim e disse: Cícero Ivanildo, agora nós queríamos ouvir o colega aí. Me faltou terra e eu disse: rapaz, eu não vim prevenido, eu não estava preparado, eu não sabia. Quando eu comecei a dizer isso, um outro disse assim: o colega vai dizer isso mesmo, agora diga lá na frente. Aí o jeito que teve foi ir à frente. E cheguei lá Acanhado. E disse que eu gostei e tal, mas que eu não tinha nada para falar, não sabia. Bom, encerrou. No outro domingo eu fiquei naquela sinuca de bico assim: eu volto ou eu não volto? Se me voltarem para falar. Se voltar, tem que falar. Não perdoa, todo mundo que estava lá falar. Eu estava lendo um livro sobre a vida de Luiz Gama, né? Que é um baiano que é filho de uma escrava se não me engano, com um advogado, que a escrava era Luísa Maim, que tem um nome aqui, foi depois para o Rio de Janeiro. Aí eu fazia rascunho de 10 páginas, para não esquecer nada, achava que estava grande, reduzia, tornava aumentar, porque senão eu esqueço e tal, e fui, agarrei na mesa, né? Mesa ajuda, eu dizia para meus alunos, mesa ajuda. Solto para você lembrar, mas nem que saiu um tampo aí, mas você atraca na mesa. E fui e falei sobre a vida de Luiz Gama, foi meu segundo discurso, né? Aí quando saí de lá, fiquei voltando, isso durou uns 2 anos, 65. Então me permita um segundo, para vocês que estão nos assistindo, reparem os aprendizados que a gente já teve aqui. Se tem medo de falar, e principalmente falar em público, a receita é falar, falar e falar. Se está inseguro, porque jeito não teve ali para falar, como é, professor? Segura na mesa. Bota uma mesa na frente que já é um apoio fantástico. Fantástico. Se você está no interior, se você está numa localidade um pouco distante da capital, dos grandes centros que possam lhe proporcionar uma educação, é possível você conseguir, é possível você fazer isso. Saiu de Canaã, foi para o Rio de Janeiro, depois retorna à Bahia, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui agora o intervalo, porque no próximo bloco a gente vai conversar mais um pouco aqui agora sobre esse retorno, que você já contou da segunda história, das 10 folhas de rascunho, refazia, voltava para poder falar em público, daqui a pouco a gente volta.